Meus irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo reine e habite em nossos corações, não só hoje, mas eternamente. Irmãos, antes de tudo, eu gostaria de passar para os irmãos uma situação que eu vivi e pude sentir o cuidado de Deus na minha vida. Na segunda-feira, dia 17, minha esposa teve alguns sintomas e eu a levei ao médico para fazer exame, até pela situação que a gente vive, e a gente tomar os cuidados necessários se fosse possível, né? E chegamos lá no médico, nós solicitamos que o médico fizesse o pedido do exame para Covid-19 e nós pedimos dois, tanto o PCR como o sorológico. E como eu estava lá e por curiosidade, eu acabei que eu não vou fazer também, né? Aí acabei pedindo também para mim. Quando foi na terça-feira, chegou o resultado. A minha esposa deu negativo e o meu deu positivo. Quero dizer que nós fizemos só o sorológico, porque lá no laboratório onde nós somos só fazia o sorológico. O PCR ficou para depois. Mas o dela deu negativo e o meu deu positivo. Enfim, eu passei o resultado para algumas pessoas da área da saúde, inclusive para uma médica que trabalha com a gente lá no Batuíra. E ela me disse o seguinte, que eu estive a doença, estava já no estágio final da doença, estava adquirindo a imunidade. Olha, meus irmãos, eu confesso aos irmãos que eu fiquei assim, um tanto quanto surpreso, porque eu não senti nada, absolutamente nada. Ou seja, eu fui um covidiano assintomático, mas eu já tive a doença. Mas graças a Deus, nada pude sentir, não passei para minha esposa. Imediatamente eu fiz o exame dos meus filhos, que estava aqui, também tudo deu negativo, né? Tive, não sei se a bênção, a iluminação de Deus de esse mês eu não visitar ninguém presencialmente da nossa igreja, né? Mas graças a Deus, Deus cuidou de mim. E é sobre isso que eu gostaria de falar, irmão. O cuidado de Deus nas nossas vidas. O cuidado de Deus. Falamos já domingo passado, quando falamos sobre o cuidado de Deus na vida de Adão, e hoje nós vamos falar sobre o cuidado de Deus na vida de Noé. É interessante, irmão, que a Bíblia ela nos relata que quando Deus fez o mundo e que fez tudo perfeito, que colocou o homem ali no Éden, e havia uma harmonia entre o homem e Deus, era uma perfeição. Mas um dia, de uma maneira deliberada, o homem cometeu o pecado e foi expulso do jardim do Éden. E a partir daquele momento o pecado foi crescendo cada vez mais, a ponto de Deus olhar para o mundo e dizer que se arrependeu de ter feito o homem. Mostrar a sua tristeza, não que Deus tenha se arrependido de fato, Deus não precisa se arrepender, Ele sabe todas as coisas. Mas Ele demonstrar o seu descontentamento com os caminhos que o homem tinha tomado de maneira deliberada. Então Deus planejou, e a Bíblia diz isso no livro de Gênesis, que Deus planejou acabar com o mundo, né? Deus planejou acabar com esse mundo. Mas é interessante que quando ele diz que quer acabar com esse mundo por ver ele cheio de corrupção, e no verso 6, no capítulo 8,
diz que Deus achou graça de um homem. Ou seja, Deus achou graça desse homem chamado Noé. E quem era Noé? Noé era um homem que tinha o temor de Deus e que mesmo no meio do mundo corrupto, ele preferiu servir a Deus. Olha, meus irmãos, se a gente for olhar para trás, a gente pode ver que Adão, mesmo lá no Jardim do Éden, sem haver corrupção, sem haver nada, tudo perfeito, ele preferiu ceder ao pecado. Jesus lá no Getsemane, ele no meio das dificuldades, ele no meio de tanta opressão, de tanta humilhação, de tanta perseguição, ele não cedeu ao pecado. Noé aqui, no meio de um mundo corrupto, ele não cedeu ao pecado. Portanto, meus irmãos, não importa a circunstância que vivemos, temos que estar contrito em Deus, temos que estar seguindo a Deus. E tudo é possível vencer com Deus, com Jesus. Noé estava no meio de um mundo corrupto, mas ele não se corrompeu. Pelo contrário, ele se manteve firme nos caminhos do Senhor. E quando Deus olha para esse mundo cheio de pecado, cheio de corrupção, ele diz que ele ia acabar com esse mundo, pois Deus é Deus, ele cria, ele recria, ele faz o que ele quiser, e aqui ele decidiu acabar com o mundo. Mas ele preservou a vida de Noé, porque Noé era um homem temente a Deus. Então Deus vira para Noé e ordena que ele faça uma arca. E ele até deu as características da arca como ele queria. E é interessante, meus irmãos, que no capítulo 7, diz que Deus, ele entrou na arca e com ele levou 7 pares de animais puros e 2 de animais impuros. Parece uma contradição. Lá no capítulo 6, diz que Noé entrou só com 2 pares de cada animal. E por que mais na frente, mais adiante, diz que ele entrou com 7 pares de animais puros? Eu quero dizer para os irmãos que quem escreveu Gênesis foi Moisés, e Moisés certamente conhecia a lei. E ele sabia o que era animal puro, o que é animal impuro. E quando Deus manda que Noé coloque 7 animais puros na arca, Deus estava justamente cuidando de Noé. O cuidado de Deus era para que não faltasse alimento, era para que não faltasse um animal para que ele fizesse sacrifício ao próprio Deus. Esse era o cuidado de Deus para com Noé. Ora, meus irmãos, isso mostra o cuidado que Deus teve e que tem, não só para com Noé, mas para conosco também. Ele não deixou Noé desamparado. Ele colocou 7 pares de animais puros para que Noé se alimentasse a sua família e ainda lhe sobrasse alguns animais para fazer sacrifício ao nosso Deus. E a Bíblia diz que ali choveu 40 dias, 40 noites. E logo depois que a chuva cessou, logo depois que parou de chover, logo depois que cessou tudo e que o horizonte surgiu, que a arca pousou em terra firme,
logo depois que Noé sai da arca, ele se lembra do cuidado que Deus teve para com ele e com a sua família. E o que fez Noé? Noé, ele levantou um altar e ele celebrou a vida, agradecendo pelo cuidado de Deus sobre a sua própria vida. Meus irmãos, Deus é fiel e Ele é fiel às suas promessas, de sorte que as suas promessas chegam até nós. Por isso é que Deus é fiel a nós. Vamos, meus irmãos, celebrar a vida, celebrar e agradecer o cuidado de Deus para conosco, mesmo no meio das dificuldades. Não importa a circunstância, devemos agradecer a Deus, louvar a Deus, dizer que Ele está no controle das nossas vidas e deixar que Ele controle o nosso ser. Noé fez isso. Noé se entregou antes mesmo do dilúvio. E depois do dilúvio, ele continuou se entregando a Deus, adorando. Um altar aqui significa adoração a Deus. Adoração a Deus. Vamos levantar um altar nas nossas próprias vidas para que nós possamos, dia após dia, adorar o nosso Deus, como fez Noé. Homem que Deus achou graça, que Deus sentiu alegria pela vida dele. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos nessa noite, ó Deus, em que estamos, ó Deus, aqui, ó Deus, nesse culto online, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo, Deus, que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo cuidado que o Senhor tem para conosco. Nós cremos, ó Deus, como a igreja do Senhor, que o Senhor vai continuar, ó Deus, cuidando de nós até que Cristo volte. Assim, ó Pai, nós te oramos no nome de Jesus. Amém e amém.